O meu bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. Hoje nós vamos estar falando, amado, nesse nosso vídeo que é a respeito do Lago de Fogo. O Lago de Fogo é um tema que é, muitas vezes confundido com o inferno. E é bom a gente aprender a separar as coisas, né, para a gente ter um entendimento melhor. O Lago de Fogo ele é totalmente diferente da parte de inferno. Por quê? A palavra inferno, ela vem de infernus, do latim, que significa uma prisão, e ali uma prisão onde é um lugar de tormento. Ali. É uma prisão temporária. Já o Lago de Fogo, ele pode dizer, uma prisão, um lugar de tormento, mas é permanente, é eterno. Nós vemos na Bíblia que um dia, lá na frente, no julgamento dos ímpios, então o inferno vai entregar as almas dos mortos que estão lá no inferno, nessa prisão, já em tormento, e vão ser lançados no Lago de Fogo, que então, vão ser transferidos de um lugar de tormento temporário para um lugar de tormento eterno. De tormento, daí não é mais temporário, é permanente. Certo? Então, essa aí é a diferença mais importante. Mas nós vamos ver mais algumas outras passagens aqui. Nós vemos que o inferno também é confundido com o Hades. Enfim, vamos ver o que é o Lago de Fogo. É importante saber, amados, que o Lago de Fogo, hoje, ele está vazio. O inferno já está cheio lá. Não vou dizer que está lotado. Tem lugar para muita gente ainda lá. Mas já tem um bom número de pessoas lá, com certeza. Todos os ímpios que falecem, ímpios que não são salvos, eles vão pro Hades, que é um lugar geral de onde as almas dos falecidos vão. Só que lá dentro do Hades, eu peço que vocês vejam o vídeo sobre Hades. Tem no site e tem aí no YouTube. Para vocês verem que o Hades é um ambiente onde todos os mortos, sejam ímpios ou sejam salvos, perdidos ou salvos, vão para o Hades, para esse lugar. Mas lá no Hades, vamos dizer assim, tem duas repartições, que é impossível de passar de um lado para outro, é totalmente separado. Então, tanto o ímpio como o salvo vão lá para o Hades, só que lá no Hades tem um lugar que é chamado Inferno e outro lugar que é chamado Ceia de Abraão. Os justos vão para o Ceia de Abraão e os perdidos vão para o Inferno, certo? E daí um dia vai ser esvaziado todos esses lugares. Então agora que nós entendimos a diferença entre Inferno e Lago de Fogo, vamos estudar o Lago de Fogo. O Lago de Fogo tem várias. Você sabe que na cristandade é uma lástima que tem aí, todos confessam Jesus, confessam a Deus, confessam a Cristo, acreditam na Bíblia, mas entendem de maneira totalmente diferente uns dos outros. Então tem grupos como a Adventista, o Testemunho de Jeová e outros que pensam igual eles, entende igual eles, acredita que não existe tormento eterno, que tormento eterno vai contra a justiça de Deus, contra o amor de Deus, as coisas assim. Então eles acreditam no Lago de Fogo como sendo um lugar de aniquilamento, um lugar onde ali a alma, onde então na ressurreição a alma e o corpo se juntam e são aniquilados. E uma grande parte não crê que existe uma alma imortal na pessoa, independente do corpo, que o mesmo corpo é a mesma alma, é a mesma coisa. Então tem toda essa diferença. Então o que acontece? O Lago de Fogo tem grupos de pessoas que entendem que o Lago de Fogo é um lugar, espécie de sepultura.
Quando as pessoas vão lá, uns acham que vão ser exterminados, queimados, outros, mas enfim, entendem que ali é um lugar onde se acaba, onde termina, onde encerra tudo, eles desaparecem. Portanto, seria então como que a morte, como que ressuscita para morrer de volta, dali a pouco. Só receber a sentença e morrer. E não tem sofrimento eterno. Esse é o que alguns grupos, como Adventistas, Testemunho de Jeová e outros seguidores desse pensamento. E tem outros grupos também da cristandade que pensam o contrário. Não, que existe sim uma alma imortal que ela na morte da pessoa, a alma se separa do corpo, que o corpo vai para a sepultura e que a alma vai, se for um salvo para o seio de Abraão, vai para o Hades, no departamento lá chamado seio de Abraão. Se for uma pessoa que não é salvo, então a alma, o corpo vai para a sepultura, a alma vai para o Hades, mas lá para outro departamento que é o inferno. Compreende? Então existem esses dois tipos de pensamento. Agora nós vamos ver na Bíblia. Vamos ver na Bíblia. O que acontece? Muitas pessoas dizem, não, o lago de fogo é simbólico, é uma figura de alguma coisa, enfim. Acho um motivo para sustentar o pensamento deles de que o lago de fogo não é lugar de tormento. E outros grupos pegam a Bíblia também e tentam provar que é lugar de tormento. Eu, amados, não pertenço a nenhum grupo religioso, a nenhuma denominação, para mim não ter que seguir um pensamento de uma denominação, de alguma coisa lá. Então eu não tenho que fazer isso, eu não tenho porquê eu puxar para esse lado, para que eu vou na Bíblia. E aquilo que eu vejo, aquilo que eu peço a Deus que me dê orientação, que o Espírito Santo me conduza, me guie, me mostre a realidade, é ali que eu creio. Então vamos fazer o seguinte, vamos à Bíblia, vamos ver alguns versículos e vocês vão ver o que está escrito na Bíblia e essa maneira que eu creio. Vamos lá? Então temos aí o Lago de Fogo, uma representação, né? Onde ali fosse como que almas de pessoas dentro de um lago de fogo. Sabemos que esse lago de fogo, ele não tem ninguém lá. Ele ainda não foi inaugurado. Quem vai inaugurar ele vai ser o anticristo, né, a besta, e o falso profeta, e depois o diabo, e daí seus anjos e o restante dos que não têm o nome escrito no livro da vida. Então, Lago de Fogo, vamos lá, vamos ver o que diz o texto. 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 32. Amados, este texto aqui está falando de ressurreição. Alguém pode dizer, esse é um texto isolado, você está pegando um texto isolado lá que não tem nada a ver. O contexto aqui está falando de ressurreição e não de Lago de Fogo. Sim, verdade, aqui o contexto está falando de ressurreição, o contexto imediato, mas o contexto remoto, este texto, indo buscar o contexto remoto, vai ver que ele vai levar também a Lago de Fogo. Porque o que acontece? As pessoas vão ressuscitar, e os salvos vão ser salvos e os perdidos vão ser perdidos. Então há um julgamento. A igreja já foi julgada no Senhor e já é salva. Os perdidos vão ser julgados no último, na segunda ressurreição, né? São os últimos a ser julgados para ir para o lago de fogo. Então o que acontece? Os perdidos vão ressuscitar também. Primeiro eles têm de ressuscitar para então daí eles irem para o lago de fogo. Então veja que o texto está ligado ao Lago de Fogo no contexto remoto. Então vamos lá. O que diz? O apóstolo Paulo ensinando a respeito da ressurreição para a igreja de Corinto. O que ele diz? Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso,
Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, o apóstolo Paulo estava debatendo com pessoas que não acreditavam na ressurreição. Daí ele falava isso aqui, olha, vocês acreditam que não há ressurreição, então se for como vocês pensam, eu estou sendo um burro, estou sendo um idiota de estar defendendo o evangelho lá em Éfeso, lutando contra, arriscando a minha vida lá, por uma coisa que não existe. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso, a ressurreição existe, sim, está aqui provando que a ressurreição existe, tanto ele acreditava na ressurreição, que a ressurreição existe, como ele expunha a vida dele por amor dessa doutrina. Você percebe? Então o que ele diz aqui, se é que não existe, se fosse que não existisse a ressurreição, não valia a pena nem servir a Deus, não valia estar arriscando a vida por amor do Evangelho, por amor do Senhor Jesus, por nada, porque então, quando a pessoa dessa sepultura, acaba tudo. Não tem ressurreição, não tem lago de fogo, não tem sofrimento eterno, não tem nada mais. Você veja bem como essa doutrina de que não existe sofrimento eterno é uma doutrina perniciosa e que incita as pessoas ao pecado. Porque a pessoa que sabe que lá no fim ele vai para o lago de fogo, se ele não aceitar Jesus, se ele não for comprado pelo sangue do Senhor Jesus, não tiver essa certeza, essa convicção, ele vai lá para o lago de fogo, então a pessoa vai dizer, que bom, então eu posso pintar, bordar, adulterar, fazer o que me vem na cabeça, que você não vai ter sofrimento eterno, que beleza, morrer, todo mundo morre um dia. Então, vamos aproveitar essa vida. Você nota como nas entrelinhas essa doutrina de que dizem que não, a pessoa não tem a alma, que não tem sofrimento eterno, é uma doutrina perigosa e é uma doutrina perniciosa. E que subliminarmente leva à perdição. Porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo, está vendo o que ele está falando, se as pessoas não acreditam que vai ter ressurreição e que pode cair lá no lago de fogo do sofrimento eterno, a pessoa não vai se preocupar em viver uma vida de santidade, certo? Agora vamos ver, então, outras partes que mostram como quem não tem esse temor de Deus que pode ser lançado lá, não é temor do inferno, não é temor por medo da morte. Quem está em Cristo Jesus não tem medo, mas é para estar ciente que depois não adianta. Veja bem, por exemplo, a pessoa que acredita que assim, que é aniquilamento, que não tem sofrimento eterno, a pessoa vai viver uma vida mais ou menos dessa maneira, como os israelitas estavam abandonando Deus e vivendo uma vida do gosto deles. E olha o que o profeta Isaías falou para eles. Veja bem, Isaías capítulo 22, verso 13, aqui está falando como que o povo de Israel está vivendo. Porém, é só gozo e alegria que se vêem. Matam-se bois, degoram-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz, comamos e bebamos que amanhã morreremos. A nação de Israel já estava nesse ponto aqui. Vamos festejar, vamos virar pelos avessos aí que amanhã ou depois nós não vamos mais estar nesse mundo, vai acabar tudo. Acaba o sofrimento. Acaba o sofrimento, é. Não imaginavam eles que ali que ia começar o sofrimento. Certo? Mas o que tem, como eu escrevi, que a lógica de vida para quem acredita em aniquilamento é essa. Você percebe como é perniciosa essa doutrina, perigosa? No livro de Isaías, no 56, verso 12, veja bem, os que acreditam no aniquilamento. Vinde, dizem eles, trazei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este e ainda maior e mais formoso. Que maravilha, né? Aproveitar tudo que tem direito neste mundo,
Porque depois a pessoa acha que não vai ter problema, mas morre mesmo, né? Então, aproveitar enquanto está vivo. Que engano, né? Engano do diabo mesmo. Veja um outro exemplo aqui no livro de Lucas. Lucas capítulo 12, verso 19 e 20. Aqui é aquela parábola que Jesus contou daquele homem rico lá, que ele viu a colheita dele lá, que não ia caber no celeiro, a melhor colheita da vida ali. Ele estava já, como se diz, visualizando a sua riqueza, a sua tranquilidade, e ele teve esse pensamento, ó. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Esse era o pensamento dele. Mas olha o que Deus falou para ele. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, uma pessoa dessa aqui, amado, se fosse uma pessoa que tivesse temor de Deus, que soubesse que Deus é justo, que Deus ele é tão amoroso a ponto de entregar o próprio filho para ser sacrificado, Jesus passou horrores para que os que creem nele sejam salvos. Você acha que ele vai deixar o pecado simplesmente acabar na morte? Se a vida eterna é de gozo para os que creem, a vida eterna para os que não creem é de sofrimento eterno, é de horror. É o que a Bíblia ensina. Tá certo? Então, aqui nós vimos o que a Bíblia nos ensina sobre essa doutrina de acreditar que não existe sofrimento eterno, que é uma armadilha que leva a pessoa a viver uma vida na carne. Por que eu vou deixar? Por que eu vou servir a Deus quando o Senhor Jesus falou que os que querem seguir, querem ser discípulos dele, tem que tomar sua cruz todo dia e seguir ele com a cruz nas costas, carregando, que tem que se negar a si mesmo. Por que esse sofrimento é para o salvo, se é para amanhã depois morrer? Então, se deleitar. Tá vendo? Não, amado, o salvo, ele deixa isso aqui de lado, ele toma a sua cruz, carrega dia após dia, nega-se a si mesmo e segue Jesus. Aí sim vai ter vida eterna. Agora, aqueles que querem viver no bom e no melhor e se deleitar no pecado, vai ter surpresa quando descer a sepultura. Quando descobrir que o sofrimento vai ser eterno e não tem daí mais recurso, não tem mais salvação. Tá? Vamos ver o que a Bíblia diz. Então aqui nós vimos a esse respeito de acreditar que não tem sofrimento eterno. Agora, o que a Bíblia diz sobre o lago de fogo? O lago de fogo não é lugar de sofrimento eterno? É lugar de aniquilamento? Ou é lugar de sofrimento eterno? Vamos à Bíblia. Apocalipse capítulo 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Você entende? Aqui já está falando do lago de fogo, aqui não está falando do Hades, do céu, do inferno, o que for. Está falando do lago de fogo, está falando o destino final dos ímpios. E o que fala a esse respeito? O que é o lago de fogo? É lugar do quê? De tormento, onde serão atormentados pelos séculos dos séculos. Você veja que o inferno, que as pessoas confundem com o lago de fogo, ele é um lugar de sofrimento temporário para o ímpio, até que chegue o dia do juízo final, o julgamento do trono branco. Então esse
esses que estão lá no inferno vão ressuscitar, a alma deles, né, vai se apresentar diante do Senhor, o corpo vai se juntar com a alma diante do Senhor e vão ser lançados, alma, corpo e tudo, lá no lago de fogo. E o tormento daí não é por algum tempo, é como diz aqui, pelos séculos dos séculos. O que esses pessoal que entende que não existe tormento eterno lá do lago de fogo, se aqui está dizendo que é tormento e é pelos séculos dos séculos, é para sempre, é eterno. Mateus capítulo 24, versos 41 e 46. Este texto fala de Jesus quando ele voltar aqui na terra e ele for julgar, ele voltar para reinar, né, como rei, então ele vai julgar as nações e, como diz o texto, ele vai separar os ímpios dos santos, ou seja, vai separar os salvos dos que não são salvos, os perdidos. Então, aqui os salvos são simbolizados por ovelhas e os que não são salvos são simbolizados por bodes. Então, é duas fileiras diante do Senhor, duas filas. E o que o Senhor Jesus vai dizer então? Então o rei é Jesus. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aos bodes, ou seja, aos que não são salvos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Fogo eterno. Não é aniquilamento, é eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. E então irão estes para o castigo eterno. Não é um castigo temporário, é eterno. Porém, os justos para a vida eterna. Então você nota aqui que o destino dos perdidos nós vimos que é no lago de fogo, nós vimos lá, que serão atormentados pelos séculos de séculos, dia e noite, que ali é um fogo eterno e que é um castigo eterno. Aonde aqui cai por terra essa tese de que não existe castigo eterno. A pessoa que acredita que não existe tormento eterno para os perdidos é uma pessoa que vai contramão da palavra de Deus, uma pessoa que não crê. Veja o perigo e aonde essas seitas querem levar as pessoas. Querem levar as pessoas a acompanhar eles na perdição. Querem pôr na cabeça das pessoas que não existe sofrimento eterno depois da morte. Mas a Bíblia diz que existe, sim, e que é sofrimento, que é como fogo e que é eterno. Ok? Então completamos este vídeo aqui, completamos ali os textos que nós tínhamos. Eu fico com esses textos, que é o que está na Bíblia, que é o que eu acho mais correto, de acordo com o que está escrito. Aqui eu não vejo motivo nenhum para dizer que isso aqui é simbólico, que não é literal. O que eu vejo, mas no simbolismo aqui, é, por exemplo, que quando fala que é fogo eterno, aqui eu acredito que seja um símbolo, que não seja fogo mesmo, seja algo como fogo, mas o sofrimento é igual ao sofrimento de queimadura e é eterno, entende? Mas outros já pensam diferente e acham que é simbólico, que não é assim, que tudo termina na morte. Que maravilha, né? Quanta gente tem hoje pedindo a morte porque vive num sofrimento nessa vida aqui. Então, daí a morte não seria, para o ímpio não seria castigo, seria prêmio até. Pois é, a gente então encerra mais esse vídeo aqui. É como sempre, amados, a minha gratidão primeiramente a Deus, a minha gratidão a cada um de vocês, pelo companheirismo, por estarem junto com a gente, estudando a Bíblia, né? Juntos, nós buscando em Deus a verdade no meio deste mundo tão cheio de mentiras e de erros, né? E que o Senhor abençoe e guarde você e tua família.
ore por mim, pela minha família também. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, então.